Beleza aí, galera? Então, mais um videozinho aí com vocês, um bate-papo, tá? Hoje eu vou conversar com vocês sobre modelos atômicos. Então, tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que é matéria, né? Lá no começo do ano nós já estudamos o que é matéria, vimos que tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço é matéria. Então, partindo desse princípio, tá? Toda matéria ela vai ser formada por átomos, né? Então, por exemplo, essa chave, tá? Essa chave, ela é feita de metais, ela é uma liga metálica. Tem diferentes metais que compõem essa chave, diferentes substâncias até mesmo, tá? Para dar liga e tudo mais. E aí, se a gente for ver, cada um desses metais que compõem essa chave será formado por diferentes moléculas que terão os seus átomos específicos, certo? Então, tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que é matéria, tem átomos. Então, a ideia do átomo, de como ele é, tá? Ela é uma ideia muito antiga. Ela é uma ideia que vem mais ou menos lá do ano 450 a.C., no século V a.C., com dois gregos, o Leucipo e seu discípulo, o Demócrito. Tá? Só que eles não tinham tecnologia disponível, né? O que eles disseram sobre o átomo era muito mais filosofia do que ciência, tá? O que eles pensavam? Que quando a gente pegar essa chave, por exemplo, ou qualquer outra matéria que seja, e a gente for dividindo em partes cada vez menores, vai chegar a um momento que a gente vai ter uma parte indivisível, tá? E aí eles deram o nome átomo. Em grego, átomo significa indivisível. A chave caiu. E essa ideia deles durou aí mais ou menos 2.200 anos. Até um cidadão de nome John Dalton, um inglês, tá? Ele propôs, ainda em cima da ideia do átomo do Leucipo e do Demócrito, tá? Que a matéria ela seria formada por partículas esféricas indivisíveis, tá? E maciças. Então ele comparou até mesmo esse nome, esse modelo dele, com uma bola de bilhar, né? Então pense em bola de bilhar, uma bola de sinuca. Ela é uma esfera e ela é maciça, ela não é oca por dentro. Então ele achava que os átomos eles seriam assim. E que cada átomo de cada elemento químico teria o seu tamanho, né? Então teria o seu tamanho e o seu peso. Então cada átomo seria específico de cada elemento químico, tá? E essa ideia aí do Dalton durou mais ou menos também aí uns 100 anos, tá? Ou quase isso, até que o Thomson, tá? Outro cientista, né? Então o Dalton e o Thomson eles eram cientistas, né? Lá atrás, lá o Leucipo e o Demócrito não, eles eram filósofos. Aí para o Thomson, então, o átomo seria constituído de partículas elétricas, tá? E ele também seria esférico, seria uma bola também, tá? E aí seria cargas positivas e cargas negativas de forma igual, de modo que a sua carga final fosse nula, né? Então teríamos a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Aí mais para frente um pouco, né? Mas aí pouco tempo, né? Do Thomson para a próxima teoria, que é a do Rutherford, não passaram-se muitos anos, tá? Tanto que o Rutherford e o Thomson trabalharam juntos, tá? Aí o Rutherford ele fez uma descoberta, tá? Utilizando material radioativo. E aí ele descobriu que o átomo ele não era esférico, ele era um grande vazio, né? Ele não tinha nada dentro dele. Ele só percebeu que existiam as partículas positivas
e as partículas negativas, né? Porque lá no experimento dele acontecia uma reflexão do bombardeamento que ele fez. Então ele utilizou um elemento químico radioativo, que foi o polônio. Aí ele bombardeou uma placa de ouro bem fininha, uma lâmina bem fininha, e aí lá atrás tinha um filme que sensibilizava, né? E aí ele viu que houve desvios. Por quê? Se fosse esférico, deveria ir reto, mas não, houve desvio e foi um monte para cada lado, tá? E aí, ainda em cima, né, do Rutherford, né, que foi o modelo assim, que mais chamou atenção, né, veio depois, junto com o do Rutherford, um complemento, que foi o do Bohr. Né? Então, o Bohr ele já propôs aquilo que a gente utiliza ainda hoje, né? Que os átomos eles são formados por duas partes. Uma parte é chamada de núcleo, a outra parte é chamada de eletrosfera. Lá no núcleo estão a carga positiva, que são os prótons, e as cargas neutras, que são os nêutrons. Tá? E na eletrosfera está a parte negativa, que são os elétrons. E esses elétrons eles ficam orbitando ao redor do núcleo, eles giram ao redor do núcleo, tá? Tanto que é chamado de modelo de orbitais. Então, desse modo, nós temos temos o núcleo, e aí temos 7 camadas, são 7 camadas, a camada K, L, M, N, O, P e a camada Q. Tá? E aí essas camadas são preenchidas pelos elétrons dos átomos. Tá? Um pouco mais para frente nós estudaremos os elementos químicos e a tabela periódica. Nós veremos que são conhecidos 118 elementos químicos. Entre eles temos elementos químicos naturais e outros químicos artificiais. Tá? Mas isso a gente vê mais para frente, tá bom, galera? Ficamos aqui por enquanto, tá? Um grande abraço para todos, se cuidem. Esse vídeo aí será importante, aí, vai até auxiliar um pouco vocês na resolução das tarefas, tá? E se protejam e fiquem em casa. Grande abraço.